Oi, gente, bom dia. Nossa última aula antes do recesso. Vamos fechar os hormônios vegetais hoje, junto com eles a nossa apostila 4, nosso ano, tá bem? Nós vimos na aula de ontem as auxinas e os efeitos dela no crescimento vegetal e vimos que ela sofre influência do geotropismo e do fototropismo. Hoje vamos tratar de outros hormônios, começando com as giberelinas. Fito-hormônio, gente, é o mesmo que hormônio vegetal. As giberelinas, elas também promovem o crescimento e a distensão celular em caules e em folhas. É uma função parecida com a das auxinas, mas os efeitos das auxinas são mais conhecidos. Mas se sabe que as giberelinas também são hormônios que vão ajudar na distensão celular. A distensão celular é o crescimento da célula, o aumento de tamanho, não a divisão celular, tá bem? Em caules e folhas. Elas, gente, também podem estimular o desenvolvimento dos ovários. Os ovários também produzem algumas quantidades de giberelinas. Quando o ovário ele vai se desenvolver, nós já sabemos desde angiospermas que ovários se desenvolvem em frutos. Então, olha que interessante, as giberelinas, elas podem estimular o crescimento do ovário e esse ovário se transformar em um fruto. Sabendo disso, a indústria agrícola, de frutos já ficou esperta e quando elas querem que a planta produza fruto rápido, é só aplicar giberelinas, nos ovários que essa planta ela vai desenvolver rapidamente em fruto. Outra função das giberelinas é que elas agem na quebra de dormência das sementes. Vocês se lembram, gente, que a semente, ela passa um período em que ela está meio dormindo? É um período em que o metabolismo está extremamente baixo dentro da semente, ou seja, as reações químicas lá dentro estão simplesmente funcionando para manter a semente viva, porque ela está dormindo. Então, eu falo que a semente está dormente, ainda não é a hora dela germinar. O que faz a giberelina? Se eu aplico giberelinas nas sementes, ou algumas sementes produzem quantidades consideráveis naturalmente, esse hormônio, a giberelina, ele vai quebrar a dormência, como se ele fosse acordar a semente para a germinação. Então, elas quebram a dormência das sementes e antecipa a germinação. Isso é outro fator que a indústria já descobriu e usa giberelinas para fazer as sementes germinarem com mais rapidez. Então, eu quebro a dormência delas, eu acordo elas com giberelina. Aí as reações químicas de respiração celular começam a acontecer lá dentro e aí gera energia para que a planta comece a se desenvolver, a fazer as mitoses, não é mesmo? Então, perceba que as giberelinas têm função de crescimento de caules e folhas, crescimento de ovários em frutos e quebra de dormência das sementes. A gente pode perceber, olha eu olhei atrás, a gente pode perceber o efeito da giberelina, turminha, neste esquema aqui, olha, observem. Eu tenho aqui uma planta controle, nessa planta aqui não foi aplicado giberelina, e nessa que tá maior aqui, ó, foi aplicado giberelina, GA3. Observe a diferença de tamanho. Na planta em que se aplicou giberelina, o crescimento ele foi muito notado, não é? E aqui a mesma coisa, olha, uma outra planta controle, e naquela em que se aplicou giberelina, a gente percebe um crescimento maior no caule, nas folhas. Tá bem? Então, é um hormônio que promove a distensão celular. Faz a planta crescer por aumento do tamanho da célula. Onde que esse hormônio é produzido? Nos embriões das sementes, por isso que ele estimula a quebra da dormência, a giberelina acorda a semente para germinação. Também é produzido no meristema apical do caule, da raiz não, tá? Só do caule. E folhas jovens também produzem giberelinas. E olha que interessante, como as giberelinas promovem a distensão celular e as auxinas também, elas atuam junto com as auxinas. Então, giberelinas e auxinas juntas promovem o crescimento da planta. Certo?
Tudo bem? Adiante. Outro hormônio extremamente importante, gente, são as citocininas. Esse nome é muito sugestivo, porque citocinina lembra citocinese, e citocinese é a divisão celular. Então, as citocininas são hormônios das plantas que promovem a divisão celular. Gente, se a célula está dividindo, então isso é crescimento da planta. Então, observe que as citocininas, elas fazem a planta crescer por divisão celular, por produção de novas células. Eu chamo isso de hiperplasia. Já as giberelinas e auxinas fazem a célula aumentar de tamanho, não se dividir. Legal? Então, as citocininas promovem a divisão celular do vegetal. Onde elas são produzidas? Nas raízes. Olha que curioso, gente. Então, as raízes produzem citocininas e o xilema vai espalhando esses hormônios por toda a planta. Embriões e frutos também produzem pequenas concentrações de citocininas, mas a maior parte é feito lá nas raízes. Tá bom? Citocinina, divisão celular, então crescimento por aumento do número de células vegetais. Outra função das citocininas, gente, é que elas retardam o envelhecimento das folhas. Observe que eu tenho aqui 3 folhas, né? Uma folha que está viva e ela está envelhecendo até morrer. Olha aqui embaixo. Opa, deixa eu arrumar aqui porque cortou lá embaixo. Aqui. Esqueça o ácido abscísico, tá? Observe só a citocinina. Se eu aumento a quantidade de citocininas, olha, a folha, ela permanece mais tempo viva. Então, é um hormônio que vai retardar esse processo de morte da folha. Então, eu chamo esse processo de morte de senescência foliar. As citocininas retardam o envelhecimento das folhas. Então, elas deixam as folhas vivas por mais tempo. Isso é interessante também para a indústria, quando você compra lá uma flor, às vezes a flor dura e as folhas duram lá uma semana na sua casa. Pode ter acontecido pulverização com citocininas e está retardando o envelhecimento dessas folhas. Então, gente, percebam que o conhecimento botânico está muito aplicado na nossa vida. Imagine o tanto de dinheiro que as empresas de decoração de festa ganham retardando o envelhecimento das folhas. Não é mesmo? Bom, outro hormônio muito importante é o ácido abscísico, que nós chamamos de ABA, tá? ABA. O ácido abscísico, gente, ele é produzido na planta, nas folhas e também nos caules. O que ele faz? O ácido abscísico, ele inibe o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, grandes quantidades de ABA não deixa a planta crescer, não deixa a planta desenvolver, não deixa a planta fazer novas folhas, tá bem? Ele também induz a dormência nas gemas e nas sementes. Então, é o contrário da citocinina, da giberelina. Se a giberelina quebra a dormência e faz a semente germinar, o ácido abscísico induz a dormência nas sementes e nas gemas. O que são as gemas? Os brotinhos laterais, tá bem? Só, gente, que isso não é ruim, não, tá? O ácido abscísico, ele vai induzir a dormência das gemas e das sementes, ele não vai deixar a planta germinar ou ela fazer brotos quando o ambiente está desfavorável, por exemplo, quando falta água no solo, né? Então, é uma ação boa do ácido abscísico, porque se está faltando água no solo e se a planta fizer gemas, fizer os brotinhos crescerem, ela vai transpirar mais e vai perder mais água. Então, percebam que a planta ela faz uma regulação hormonal igual a gente, para manter o corpo dela inteiro em equilíbrio. Outra coisa importante é que o ácido abscísico ele vai induzir a dormência das gemas quando está muito frio, por exemplo. Em países do hemisfério norte, onde faz muito frio, né, as plantas não brotam. Ele faz as gemas dormirem, adormecerem, ficarem dormentes. Imagina, gente, o solo fica congelado. Se a planta começa a fazer gemas, essa planta vai morrer. Por quê? Porque ela vai mobilizar as reservas dela para as gemas e não vai ter como tirar água do solo, porque a água no estado sólido não é absorvível pelos pelos radiculares.
Então, tudo é muito pensado, tudo é muito, sabe? A evolução traçou-se de um modo muito encantador, muito correto, de muito equilíbrio dentro das plantas. Essa é a minha opinião. E outra função do ácido abscísico é promover o fechamento estomático sob estresse hídrico, que também é uma coisa muito boa para a planta. O que é o estresse hídrico? É a falta de água no solo. Então, se está faltando água no solo, este hormônio sinaliza para os estômatos para eles se fecharem, porque não pode perder água na transpiração, porque o solo ele está seco. Então, olha que coisas boas que esses hormônios fazem. Eles estando equilibrados, a planta sobrevive e sobrevive saudável, né? Então, ABA, ácido abscísico, ele inibe o crescimento da planta, induz a dormência nas gemas e sementes, promove o fechamento estomático sob estresse hídrico. Legal? Legal, né? Então, às vezes, é necessário lavar algumas sementes para retirar o ácido abscísico. Por quê? Porque ele deixa a semente dormente. Então, se eu lavo essa semente, eu retiro um pouco desse hormônio e aí eu quebro a dormência da semente. Ele promove o fechamento dos estômatos sob estresse hídrico quando o solo está seco. O que esse ABA faz? Ele vai sinalizar para as células estomáticas para sair potássio. Lembra? Se sai potássio, sai água e aí o estômago, ele, como estava aberto, ele se fecha. E essas sementes, né, de lugares muito frios, ó, observe essa imagem, o ácido abscísico induz que elas fiquem dormentes, porque não há possibilidade delas sobreviverem se elas germinarem aqui com esse solo congelado. De onde que elas vão tirar água para sobreviver, né? Então, é muito interessante a ação do ácido abscísico. E para fechar a nossa aula sobre os hormônios vegetais, vamos falar sobre o etileno. O etileno é um hormônio, gente, gasoso. Ele é um gás, tá? E a função desse danadinho é extremamente importante para a nossa alimentação, porque ele estimula o amadurecimento dos frutos. E isso é importantíssimo pra gente, para os animais se alimentarem, né? Vocês já ouviram falar assim, que se uma banana estiver madura ou podre, apodrece as outras? Isso é verdade, por quê? Porque alguns frutos, eles produzem o etileno, que é um hormônio gasoso, e esse etileno acelera o amadurecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas na roça, quando a gente corta um cacho de banana, a gente pega esse cacho de banana e enrola num jornal. Ou então enrola num pano, ou põe num saco. Por quê? Porque esse pano, jornal ou saco vai prender o hormônio etileno e ele vai agir sobre os frutos e amadurecer com mais rapidez. Outra coisa importante que acontece na roça, não sei se vocês também sabem, é pegar o mamão e fazer uns cortes na casca dele. Vocês já viram isso? O povo da roça faz isso. Por quê, gente? Descobriu-se que quando se faz um machucado no mamão, ele libera mais etileno, então ele amadurece mais rápido. Então, olha como o conhecimento do povo antigo, né, foi revelado pela ciência como verdadeiro. O etileno é maravilhoso, né? E o próprio fruto produz o etileno. Então, bananas, mangas, uma manga madura amadurece as outras, porque vai liberando etileno. E aí aquelas verdes amadurecem e liberam mais etileno ainda. Então, isso é muito legal. E olha que curioso, um fruto verde e um fruto maduro. Um fruto verde, ele é ácido, ele tem amido, ele tem clorofila, porque é verde, tem as pectinas, que são componentes da parede celular insolúveis, e moléculas grandes. Quando o etileno age sobre esse fruto verde, ele consegue transformar totalmente aquela acidez, aquele gosto de azedo do fruto verde. O fruto maduro fica com baixa acidez. O amido é quebrado em açúcares, então fica um fruto doce. A clorofila, que é verde, é degradada e formam-se as antocianinas, que dão cor vermelha ou roxa para os frutos. As pectinas insolúveis passam a ser solúveis. As moléculas grandes são quebradas em moléculas pequenas e responsáveis pelo cheiro gostoso de fruto maduro. Então, tudo isso, essa preparação do fruto para o seu amadurecimento,
é dado pelo hormônio etileno. E aí, gente, tem uma coisa interessante. Quanto mais quente tá o ambiente, você tem que lembrar que a temperatura alta acelera as reações químicas. Então, quanto mais calor tem no dia, mais rápido essas transformações aqui acontecem e o fruto amadurece, né? Então, sabendo disso, o pessoal do supermercado mantém as frutas numa câmara fria. Vocês já foram no mercado e perceberam que tem um monte de fruto que fica num freezer? Por quê? Porque se a temperatura tá baixa, o metabolismo da planta fica diminuído. Então, a produção de etileno diminui e aquele fruto dura mais tempo lá na prateleira do mercado. Os frutos que não são mantidos em câmaras frias, que ficam lá na bancada do mercadinho normal, eles amadurecem mais rápido, porque o calor aumenta a produção do etileno, porque aumenta o metabolismo das plantas, né? Isso também é muito legal. Pode cair alguma questão nesse sentido. Então, o etileno amadurece os frutos. Olha aqui a banana. Olha como que o etileno vai amadurecendo até levar ao apodrecimento, né? Outra função do etileno é a abscisão foliar. A abscisão foliar, gente, é a queda das folhas. Cuidado, tá? Porque a abscisão lembra ácido abscísico. Só que o ácido abscísico não faz a folha cair. O que faz a folha cair é o etileno e também as auxinas, ok? Então, a folha verde, quando ela vai ficando velha, cria-se aqui no pecíolo, ó, no cabinho dela, uma camada de abscisão, onde as células ficam enfraquecidas e aí a folha cai. Aí, quando a folha fica velha, ela desprende do caule, tá bem? Quem promove isso? O etileno, junto com as auxinas, ok? Então, muito bem, nós fechamos o nosso assunto sobre os hormônios vegetais, tá bom? Eu não vou conseguir, gente, corrigir os exercícios dessa parte com vocês ainda esse ano, porque nós não temos mais aulas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem no WhatsApp, tá? A foto da questão com a dúvida que eu respondo para vocês. E sobrevivemos à pandemia, né? Quer dizer, sobrevivemos a um ano extremamente cansativo, diferente, que nos estressou muito, não é mesmo? Meus parabéns a vocês pela força, pela perseverança e nos encontramos o ano que vem, se Deus quiser. Estou com saudade, sim, tá? De poder vê-los e falar ao vivo com vocês. Passei meu ano inteiro falando para as paredes, isso é muito ruim. Um abraço e nos encontraremos em breve. Um beijo, gente. Tchau!